Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Gostaria de desejar boas-vindas aos alunos que iniciam o ano letivo, que são novos conosco na instituição, e também gostaria de desejar boas-vindas aos alunos que já estão conosco há um bom tempo nesta caminhada, que vem aí do sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Sejam então todos bem-vindos e saibam que o nosso ano ele será um ano muito promissor, cheio de desafios, de novidades, mas espero do fundo do meu coração que nada desestimule vocês, muito pelo contrário. Gostaria também de aproveitar e dizer que o papel dos pais responsáveis é um papel extremamente essencial para o sucesso escolar dos nossos alunos. Hoje, neste primeiro contato, assim como vocês irão conhecer a minha metodologia e eu conhecê-los e conhecê-las, vocês entenderão como que vai ser o processo e o dinamismo da nossa disciplina. Então, gostaria que vocês se organizassem, separassem um momento ou um canto da casinha de vocês, da casa de vocês, para que vocês possam toda vez ter esse contato comigo a fim de estudar a disciplina que logo mais apresentarei, tá bom? Então, de antemão, desejo mais uma vez boas-vindas e vamos às nossas apresentações. Bem, coloco aqui no nosso material o seguinte, deixa eu só diminuir o balão para que vocês me visualizem de uma maneira melhor, tá? Bem, então, turma, eu sou o professor Henrique, trabalharei com vocês este ano a disciplina de arte e trabalharei também a disciplina de produção textual. Mas hoje, como o nosso tempo de aula é decorrente da disciplina de arte, nós vamos então trabalhar especificamente as características dessa disciplina. E aí vale salientar que você enquanto aluno, você enquanto aluna, tem um papel extremamente importante. Em que sentido? Você é protagonista do seu aprendizado e da sua aprendizagem. Então é importante que você faça as anotações, pergunte, esteja o tempo inteiro em contato comigo. Tudo bem? Maravilha. Para hoje, então, nós temos aí como abordagem introdutória ou abordagem inicial os movimentos artísticos. Eu tenho certeza absoluta de que vocês estudaram nos anos anteriores, seja comigo ou com outros professores, alguns movimentos que são extremamente interessantes e importantes quando nós falamos em senso crítico, contexto histórico, a minha importância enquanto ser humano na sociedade, a importância de elementos como quadros, pinturas, todas essas abordagens artísticas. Mas hoje, especificamente, nós vamos iniciar tendo uma abordagem introdutória sobre os movimentos que deram origem a certos grupos de arte na nossa sociedade, mas em particular na Europa e no Brasil, tá bom? Mas enfim, nós vamos trabalhar isso passo a passo, tranquilamente hoje, você estará tendo este contato comigo, não se preocupe, tá? A nossa aula de hoje ela vai ser apenas visual, no sentido de que o material que eu apresento para vocês será o suficiente para a nossa conversa. A partir da aula que vem, nós teremos então o contato com o livro didático de arte, tá? Vamos lá então. Apresento aqui então. Oi, quem sou eu? Temos aqui então o meu nome já. Então, este ano nós iremos tratar de tudo isso. Meu nome então é o professor Henrique, como eu acabo de comentar. Hoje nós vamos trabalhar arte, ou melhor, nós vamos trabalhar arte, né? Ao decorrer desses tempos, serei professor de arte de vocês, nesta turma especificamente. Gostaria também de salientar que a arte é uma disciplina tão importante quanto as outras, ainda mais no que diz respeito é uma disciplina tão importante quanto as outras, no sentido de que
como é uma área que diz respeito ali à área de linguagens, então nós vamos observar que ela está relacionada com a disciplina de língua portuguesa, com a disciplina de geografia, com a disciplina de ciências e assim sucessivamente, tá? Porque ciências não é apenas a parte biológica, mas nós vamos observar que até em ciências tem linguagem. Mas, professor, por que o senhor diz tudo isso? Eu digo, turma, por um objetivo. Como eu acabo de dizer que arte é uma disciplina tão importante quanto as outras, logo mais eu mostrarei para vocês as funções da arte. E graças a essas funções, nós vamos compreender o porquê que a arte é uma disciplina. E o porquê nós estamos estudando hoje os movimentos artísticos, tá? Logo mais eu também darei alguns exemplos de alguns movimentos, assim como os conceitos de movimentos, tá bom? Bem, turma, nossas aulas de arte, então, serão sempre às quintas-feiras ou nas quintas-feiras, tá? Não tem problema. E aí já separe este momento das quintas, no tempo específico, para que você estude este momento comigo, tá? Teremos atividades constantemente no caderno, então saiba que nós iremos usar o caderno de forma rotineira, tá? Até porque o nosso material, nosso livro didático, ele traz uma abordagem que tem atividades a serem escritas no caderno, tá? Organize-se, como eu comentei, pois tudo que eu direi nas nossas aulas será importante, tá? Já que vocês estão com um pé no ensino médio. Então, você já vai ter contato aí inicial com questões de vestibular. Além disso, turma, fique atento no símbolo abaixo, que eu destaco aí, pois ele indicará atividade no caderno. Ou indicará também que alguma observação que eu, de repente, tenha falado, você deverá fazer a observação no caderno, tá? Por fim, então, nós temos os nossos critérios avaliativos. A sua participação terá ponto, tá? O seu caderno, o seu livro. Nós teremos também um trabalho de pesquisa ao decorrer da disciplina e nós teremos também uma avaliação que é a mais importante, não que as outras não sejam, mas a avaliação bimestral, ela tem ali o objetivo de avaliar tudo que você aprendeu nesse bimestre. Por isso que ela se destaca. Tudo isso daí, então, com essas pontuações somadas, enfim, nós teremos, então, como critérios avaliativos para a nossa disciplina, tá? Dando continuidade, então, eu coloco aí para você e agora nós iniciamos, de fato, a abordagem que eu propus lá no primeiro slide que eu apresentei para vocês, tá? Eu coloco aí momento de preparar o coração e a mente, porque eu já vou trazê-los e trazê-las a um contexto em que seja necessário entender primeiro o que é arte, tá? Vejamos então. A arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Eu coloquei por um objetivo, mas antes disso eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte. Quando vocês quando vocês leem em um conto literário a história de um mendigo. Gosto muito desse exemplo porque ele ilustra bastante o que eu quero dizer em relação a esses períodos que aparecem aí. Tá? Quando você, então, lê um conto literário sobre a história de um mendigo e ele na história, da forma como ele é contado, até o fim, ele sofre um acidente e morre. Se você se emocionar, isso significa, então, que a arte te fez ver algo. Seja a história do mendigo, os personagens ali que constam ali, que fazem parte da história do mendigo. Mas, na vida real, nós não damos a mesma participação, ou melhor, não temos o mesmo olhar que temos ao ler um conto literário, daquele personagem específico, no caso, o mendigo. Então, veja que, graças à arte, nós vemos situações que, no nosso dia a dia, nós não conseguimos enxergar. Então, vejam como o papel dela é fundamental para você enquanto aluno, para você enquanto ser humano, ter uma visão de mundo, compreender o seu papel numa sociedade, tá? Nós vamos observar também que as pinturas são importantes, que os quadros são importantes, os artistas foram e são importantes, o ano, de repente, que os artistas nasceram
Tudo isso vai contribuir porque, graças a um determinado período da história, nós vamos entender os dias atuais. Então, em linhas gerais, eu trago para vocês uma abordagem de que arte não se resume apenas a uma pintura, não se resume apenas a cores, não, é muito além, tá? Muito, muito além. Porque normalmente as pessoas acham que é aula de arte, então hoje a gente vai desenhar. Mas nós vamos entender que, graças à história da arte, isso aí já ficou no passado, esse tipo de pensamento. Vamos lá então. Barroco, acertei? Realismo? Opa, não sei, me ajuda aí, por favor. Ajudo sim. Barroco, então, eu já apresentei para vocês como um movimento artístico, tá? Para quem não sabia, barroco é um movimento artístico. Realismo é outro movimento artístico. Interessante observar, inclusive, o seguinte: quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ter contato com quinhentismo, vocês vão ter contato com o próprio barroco, vocês vão ter contato com romantismo, com realismo, vocês vão ter contato, de repente, deixa eu ver, com parnasianismo, que são movimentos literários. E aí você pode perguntar, professor, mas na arte tem movimento literário? Tem movimento literário. Tá? Hoje nós vamos ver um especificamente, tá? Então, continua aqui, eu coloco aqui, deixa eu só mudar aqui o balãozinho para cá, para não atrapalhar. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Eu acho o máximo esse meme. Eu gostaria que você, como um aluno que já consegue ter uma grande capacidade de interpretação de texto, observasse o seguinte: nós temos aqui, neste meme, a imagem do que nós lembramos aí, na verdade, né? Personagem de Medusa, né? A Medusa, por quê? Por conta dos cabelos, aqui em formato de cobras, tá? E que, se um homem olhasse para a Medusa, ela transformaria em pedra. E o mais engraçado é, hoje acordei barroco. Professor, mas barroco por quê? Tá? O que tem a ver barroco com a história? Muita coisa, muita coisa. No Brasil, nós tivemos um período da nossa história em que o barroco esteve em ascensão. E quais as características deste barroco, ou seja, deste movimento artístico? Então, as obras de arte que eram feitas neste período barroco ou rococó, tá? Se você encontrar de repente em algum momento o nome rococó, é a mesma coisa. Você vai observar que as esculturas tinham uma riqueza de detalhes. As esculturas, os monumentos que foram feitos neste período, eles tinham também uma relação com a religiosidade, com a alma, com o profano, com o santo, tá? O que é o santo? E isso nós vamos estudar mais a fundo nas nossas aulas, tá? Nós não vamos ficar no superficial. Eu trago para você o quê? Que graças a este movimento, por exemplo, as igrejas católicas tiveram um movimento de ascensão. Então, veja, foi uma relação, ou melhor, uma característica importante deste movimento. Ah, professor, mas o barroco só teve situações positivas? Mais ou menos, tá? E aí nós vamos observar que, por exemplo, uma obra exagerada nos seus detalhes é uma característica do barroco. O drama também é uma característica do barroco, mais voltado para a parte religiosa, mas é uma característica, tá? E cheios de contrastes emocionais. E aí você pode perguntar, inclusive, o seguinte: mas professor, a Medeia, ou melhor, a Medusa, tá? É porque a história da Medeia é muito interessante, tá? E aí, o Medeia e Medusa, a gente acaba fazendo essa confusão, tá? Mas é Medusa, tá? Em outro momento, eu falo a importância da Medeia também na nossa aula, tá? É importante que vocês saibam disso. É muito, muito importante. Mas vamos continuar. Temos aqui, então, quis fazer drama pra cima de mim, logo eu, barroco. Então, nós vamos observar o quê? Que o barroco foi o primeiro movimento artístico que eu decidi mostrar para vocês hoje, tá? Mas ele não foi o primeiro que existiu. Foi o primeiro que eu quis mostrar para vocês hoje. No Brasil, nós temos, inclusive, um nome muito conhecido,
no barroco brasileiro, que é o Aleijadinho, tá? O Aleijadinho, ele foi um precursor, vamos colocar como precursor, mas ele não foi o único desse período e ele também não tem, digamos assim, ele não foi o único, ele não foi o único nome, tá? Um único artista deste movimento. Há outros, mas eu coloco o Aleijadinho porque justamente ele é que nós lembramos, nos remetemos quando falamos em barroco, ok? Vamos lá então, turma, vamos continuar. Se você observar bem aqui, eu coloquei né? O realismo foi outro movimento, mas eu não vou dar ênfase a ele. Vamos lá, coloco aqui então o seguinte, conte-me mais. Deixa eu baixar aqui o balãozinho para que você consiga visualizar melhor. Hoje acordei meio barroco, a alma querendo o céu e o corpo a perdição. Ó, novamente, características do barroco. Hoje eu acordei rococó, elegante, sensual e cheio de graça. Também são características do barroco, tá bom? Coloco aqui também para vocês uma imagem, né, que como numa escala barroco, como você sente hoje. Aí você pode ver aqui uma questão mais religiosa, cansado, enfim, cheio de detalhes. Ó, algo mais voltado para religiosidade de novo. Enfim. Eu coloco, ó, hoje eu acordei com o pé esquerdo, estou parecendo uma arte barroca. Eu coloco essas imagens para que você tenha a ideia de que o barroco como movimento artístico tinha o ideal, tinha propósito e tinha também um objetivo. Mas para isso eu preciso entender o seguinte, qual foi a importância real do barroco? E aí eu falo para você, muita calma nesse momento, tá? Precisamos entender primeiro o que é um movimento artístico. E aí eu coloco diga, né? Basicamente, os movimentos artísticos são correntes da arte, isto é, grupos dos quais artistas participam com os mesmos objetivos, as mesmas ideias e as mesmas ideologias. Então, se nós temos o barroco, um grupo de artistas que vai compartilhar ali com os mesmos objetivos, eles então dão ênfase a este movimento artístico. Uma pergunta também interessante e que vale ressaltar também, uma pergunta, uma consideração, é que nenhum movimento artístico ele é criado do nada. E muito menos, por exemplo, hoje estou aqui, tranquilo e tal, mas amanhã eu crio um movimento. Não funciona assim, dessa maneira. Não funciona criar um movimento artístico de um dia para o outro, ou de uma noite para o dia. Os movimentos artísticos, eles levam tempo. E principalmente, gente, você vai observar que os movimentos, eles precisam ter uma característica em geral. Por exemplo, o barroco tem uma característica que é justamente a riqueza de detalhes nas suas obras de arte. Ok? Nós vamos ver também pop art ou art pop também, porque assim, tem uma questão interessante sobre esse nome, né? Que é um outro movimento artístico também, e que nós vamos ver este ano, tá? O pontilhismo seria um movimento artístico? Não, mas é uma técnica, e é uma técnica que pertence a um movimento específico, ok? Por isso, é importante que você tenha em mente esses conceitos para que você entenda quando um dia falar sobre romantismo, que não vai demorar muito, o realismo, ou quando eu falar sobre tropicalismo, e assim sucessivamente. Uma outra situação interessante sobre a nossa abordagem introdutória de hoje é a seguinte. Você pode perguntar, professor, um movimento artístico ele pode estar e acontecer em vários países diferentes? Pode, tá? Vejam também o seguinte, grande parte desses movimentos vem da Europa, se não todos, tá? São bem poucos movimentos brasileiros, de fato, criados aqui em solo brasileiro. Se nós formos, né, relembrar a história do Brasil, nós vamos perceber que nós temos uma grande influência europeia na arte, na literatura,
na arquitetura, tá? Então, acreditava-se que os movimentos brasileiros, eles não prestavam. Era isso mesmo que pensavam. Só o que prestava era o que vinha da Europa. Então, por um grande período, o Brasil, ele ainda não tinha consolidado algo para dizer bem assim, isso é algo brasileiro. Isso demorou por muito, muito, muito tempo. Muitos anos, de fato. Vamos lá, então. Há uma outra forma de eu entender essa concepção? Sim, por meio do conceito de fruição. E aí eu gostaria que você observasse, tá? Se possível, anotasse, tá? Tá aí o itemzinho, inclusive, para você anotar no seu caderno. O conceito de fruição. Turma, prestem bem atenção no que eu vou dizer, mas muita atenção de fato. Você, como aluno do 9º ano, já deve ter passado, deve ter não, você passou por alguns estudos extremamente interessantes, ou melhor, extremamente importantes para que você entenda o que eu quero dizer aqui sobre fruição, tá? Você deve ter estudado sobre fruição na biologia, aliás, nas ciências, né? Nas ciências. Você deve ter estudado fruição em língua portuguesa. Você deve ter estudado esse mesmo termo também em matemática, tá? Algumas áreas que vão estar relacionadas às questões estéticas. Em que sentido, professor? Em língua portuguesa, nós temos um texto. Se você escreve um texto com início, com desenvolvimento que tenha relação entre as ideias e uma conclusão, e você faz com que a outra pessoa, ao ler o seu texto, sinta um prazer, foi fruição. Ou você mesmo, quando você pega um gibi para ler, tá? Vou dar o exemplo do gibi porque é algo mais do cotidiano. E você gosta da história, se sente bem com a história, você mergulhou ali no que estava escrito. Então foi prazeroso para você. Isso é fruição, tá? É o prazer por algo. Na arte, nós temos o termo fruição artística, que, por exemplo, se você faz as devidas, corretas interpretações de uma pintura, por exemplo, nós vamos entender ali que aquela análise pode ser prazerosa ou não. Isso é fruição. Se eu der um outro exemplo que não esteja nada ligado ao nosso assunto aqui da nossa aula de hoje, eu posso dizer o seguinte: se você gosta de jogar Free Fire e gera um sentimento de prazer em você, fruição, tá? E assim sucessivamente. Mas vamos ver qual é o conceito de fruição na arte. A arte, em todas as suas modalidades, é capaz de demonstrar a necessidade de expressão do homem em sua relação com o mundo. Lembram da história do mendigo? Do comentário que eu fiz do mendigo? É uma relação importante para você entender aí esse conceito. É nela, na arte, que encontramos a expressão das crenças, dos desejos, dos sonhos e até das realidades do mundo através dos séculos, tá? É extremamente interessante, turma, que nós tenhamos em mente, volto a dizer, que a arte é uma disciplina tão importante quanto as outras, tá? Então, toda vez que nós tivermos o nosso contato, hoje é aula de arte, então vou me preparar porque hoje esta aula específica, ela vai fazer com que eu entenda como foi o processo de determinada pintura, qual foi a importância de determinada pintura, o que aquele pintor, aquele artista tem em comum com outro artista, o que eles têm em comum com a abordagem dos dias atuais, como que eu posso contextualizar, tudo isso vai ser importante, ok? E aí eu pergunto, né, mas o que tudo isso tem a ver com a arte? Eu coloquei para você as funções da arte para você linkar com os movimentos artísticos. Professor, que funções são essas? Interpretar o mundo. A nossa disciplina tem um objetivo essencial, que é o da interpretação, tá? Mas, professor, muito vago. Pensem comigo. Se eu mostro para vocês uma pintura, por exemplo, de Salvador Dalí, tá? Salvador Dalí é um representante do movimento artístico chamado surrealismo, tá?
aquela pintura específica vai ser interessante para a gente entender como que era o contexto de época quando o Salvador Dalí fez ali a pintura de fato, tá? A partir do momento que eu pego a pintura, interpreto, faço análise, vejo o contexto que está por trás, vejo de repente que a época havia a ascensão da burguesia. Hoje nós temos isso de uma maneira diferente. Isso é interpretar o mundo. Quando você mesmo pega um poema, tá? O poema é arte e você interpreta o mundo por meio do poema, tá? Qual a outra função? Provocar emoção, provocar reflexão. Isso nós vamos fazer a nossa disciplina inteira, ok? Até o final do ano, se possível, se Deus quiser. Uma outra função é expressar pensamento ou visão, ok? Pensem bem comigo. Se eu faço a pintura de um celular, do iPhone 11, não é fazendo propaganda, mas é só um exemplo, de um iPhone 11, hoje, daqui a 100, 200 anos, se eu olho esta pintura do iPhone 11, eu vou entender como que era o processo tecnológico da época, que o iPhone 11 tinha tantas câmeras e tal, e tal, e tal. Então, eu vou entender como que era o desenvolvimento tecnológico, como é que a tecnologia funcionava, o que era HD, o que era 4K, tá? Que pode mudar futuramente. Depois, a outra função que eu mostro é explicar e refletir a história, comentei bastante hoje, questionar a realidade, nós vamos comentar exaustivamente nas nossas aulas, e fugir da realidade. Este item aqui eu vou deixar para a nossa próxima aula, que trataremos assim com muito detalhe sobre essa fuga da realidade, tá? Lembrando que hoje é uma abordagem introdutória. Agora eu mostro para vocês algumas reflexões importantes para a nossa disciplina. Eu gostaria que realmente você abrisse, sabe, o seu coração, a sua mente e fizesse as reflexões que eu vou propor aqui. Movimentos e grupos são iguais? Tá? Eu posso não ter dito, mas eu quero que você reflita. Quero que você reflita com base no que você já sabe e no que você aprendeu. Professor, tem problema se eu procurar na internet? Não, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha o conceito se é a mesma coisa ou não, tá? Mas nas próximas aulas nós vamos retomar a 100% do que eu disse hoje. Porque hoje, como aula de abordagem introdutória, eu preciso abrir o caminho de fato de como vai ser a nossa disciplina, tá? Qual a relevância dos movimentos na arte? Não gosto de arte que eu faço. É um desafio, né? É um desafio. Espero que nós possamos ter aí um bom contato, uma boa relação. Porque arte é disciplina. Turma, então por hoje é só, tá? As reflexões vão ficar, nós vamos conversar sobre elas nas nossas próximas aulas. Se você quiser me mandar mensagem para a gente trocar ideia, fique à vontade, tá? O importante realmente é a gente ter esse diálogo, é fundamental, inclusive. Gostaria também de lembrar aos alunos que fazem atividades adaptadas, vocês podem contar sempre comigo, eu estou aqui para ajudar no que eu puder e o que estiver ao meu alcance, tá? O meu objetivo aqui é ajudar sempre e não dificultar. Na próxima aula, você deverá estar com o seu livro em mãos, nós vamos iniciar o capítulo que segue no nosso livro didático. Nós, na próxima aula, já vamos ter atividade também, assim como hoje, tá? Hoje nós também temos atividade. Então, depende de você, como um bom aluno, um aluno exemplar, se organizar para isso. A próxima aula, então, nós vamos estudar sobre Sem Medo de Vaia, que é um assunto que diz respeito à Semana de Arte Moderna. Um assunto fabulosíssimo. E eu te convido a participar deste momento, tá? Gosto muito deste assunto e eu espero que você se sinta também honrado por gostar. Eu quero que você goste, na verdade. Tá bom? É isso. Não se esqueça de realizar as atividades propostas. Dessa forma você vai enriquecer seu conhecimento e vai aprimorar a sua aprendizagem. Tudo bem, turma?
Este foi então o contato inicial que eu tive com vocês. Depois podem me mandar feedback no privado. Professor, não entendi determinada situação. Professor, entendi. A gente tem que dialogar e nós vamos conversando, tá? Ajudarei no que for possível e contem sempre comigo. Ok, turma? Volto a dizer, se organizem, façam anotações para que nós tenhamos sempre um bom diálogo. Então, finalizo a nossa aula por aqui. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!